nossa jornada de aprovação para a prova da residência multiprofissional da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em fisioterapia. Vamos lá? Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo assistindo a nossa primeira aula. E para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Mayara Teles, eu sou fisioterapeuta e especialista em fisioterapia cardiorrespiratória e em terapia intensiva adulto. Apesar de atualmente eu estar na terapia intensiva neonatal, eu trabalho no Hospital Universitário de Brasília e também faço mestrado na Escola de Ciências em Saúde, a ESCS, que é uma faculdade aqui de Brasília, tá? Então, para quem não me conhece, eu já me apresentei, vamos dar início à nossa jornada. Essa primeira aula a gente vai falar um pouquinho da residência, do edital. A gente também já vai começar a primeira aula, vamos dar estratégias de resolução de questões para quem não leu o edital ainda ou para quem ainda está em dúvida na residência. A prova da residência é uma prova diferente de prova de concurso. As questões são questões totalmente diferentes de prova de concurso e vocês precisam estar preparados para essa prova, tá certo? Bom, falando um pouquinho da residência, eu tive o prazer de fazer essa especialização. A residência é uma especialização que te dá a oportunidade de aprendizado incrível. Primeiro, porque são 2 anos de especialização, principalmente na prática. Então, você como fisioterapeuta vai estar principalmente atuando, mas também a gente tem a parte teórica, a gente tem hora de estudo. Então, é uma especialização diferenciada que com certeza todo profissional que faz sai com uma noção de atendimento de fisioterapia, uma bagagem de conhecimento científico muito importante e consegue aí entrar no mercado de trabalho facilmente. A residência da ESCS, ela tem várias áreas de atuação, em qual você escolhe a área que você tem mais afinidade. Lembrando que você passa, apesar de você escolher a sua área, óbvio que a residência foca muito na sua área, mas você passa por as outras áreas aí, porque como profissional você precisa entender também as outras áreas de atuação, tá certo? Essa residência da Secretaria de Saúde é uma residência diferenciada, a prova é diferenciada, como eu falei para vocês, vamos comentar aqui também sobre isso. Se você já fez outras provas de residência, você vai ver que a daqui também, até as etapas são diferenciadas. E então, vamos começar a nossa jornada. Bom, começando a nossa jornada aí para a prova da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para residência multiprofissional, na verdade, porque também vai ter o concurso da Secretaria de Saúde, mas esse é um concurso para residência, né, que dura 2 anos de concurso, são 60 horas semanais aí, intensas de estudo, de aprofundamento na sua especialidade. Antes de qualquer coisa, quando você vai fazer qualquer prova de concurso, né, que a residência é uma prova de concurso, você precisa entender o edital. Não adianta você ir para a prova sem ter lido o edital. Eu já até postei essas imagens nas minhas redes sociais. Caso vocês não tenham ainda adicionado minha rede social, me adiciona lá. A gente vai, a partir de agora, começar a postar muito sobre a residência, sobre a prova, sobre a jornada. Então, você me adiciona lá, tá certo? Mas você precisa entender o edital, não só os prazos, porque aqui eu vou falar um pouquinho dos prazos, mas entender como é que vai ser a sua prova, tá certo? Então, aí as vagas da residência, a gente tem aproximadamente 370 e poucas vagas aí para ampla concorrência, e dentro dessas vagas, essas vagas são para todas as especialidades, tá, gente? Não é só para fisioterapia, né? É para serviço social, enfermagem, odontologia, então todas as áreas multiprofissionais. E para fisioterapia a gente tem várias sub-áreas, né? A gente tem saúde do idoso, saúde da criança, terapia intensiva, deixa eu lembrar mais, saúde da família. Então,
pega lá o edital, vou deixar também o link no meu Instagram. Pega o edital, dá uma olhada na subespecialidade, vê se tem aquela que você tem mais afinidade para você se inscrever. E quando você for lá ver a especialidade, você vê que as vagas não são tão grandes assim, né? Até para o número de candidatos. Então, por isso você precisa estar bem preparado, tá bom? A inscrição é de 4 a 27 de novembro. Você pode pedir a isenção de inscrição, a taxa da inscrição é R$ 149,00. E, como eu falei, essa prova é uma prova diferente das outras residências, porque a gente tem uma escolha de cenário de ensino, né? Além da prova objetiva e da análise de currículo. Então, para quem já está nessa maratona de residência, vê que as provas só tem prova objetiva e análise de currículo. E aqui você tem essa escolha de cenário de ensino. Os locais de prova também, a gente tem que as provas vão acontecer em Belo Horizonte, São Paulo e Distrito Federal, o que dá maior possibilidade de mais pessoas fazerem a prova e deixa a concorrência mais alta também. E a prova é dia 17/12, tá bom? O gabarito preliminar também sai nesse dia. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente, é que a banca da prova da Secretaria de Saúde mudou, porque antigamente era o IADES que fazia a prova. Então, quando vocês pegarem, a gente vai estar também fazendo questões das últimas provas, a gente tem questões do IADES. E agora vai ser a OCP que vai estar fazendo as provas da residência. É uma prova diferente. Quando você pega a prova do IADES e a OCP ainda não fez esse tipo de questão ainda, são questões certo ou errado, não são questões de múltipla escolha, como a gente está acostumado. A gente vai falar também sobre isso, tá certo? E aí a gente tem o resto dos prazos. O início do programa é em março de 2023, são 2 anos lá. Em 2025 vocês terminam a residência, tá certo? E aí tem os resultados que vão sair, tudo aí no site, que vocês podem pegar também, tá certo? Bom, a residência profissional, como a gente tinha falado, né? Do DF, tem a parte objetiva com 120 questões. Cada questão, gente, vale 1 ponto. Então, são 120 pontos que você pode fazer. Ou seja, quanto mais pontos você quiser, quanto menos questões você errar, maior a sua chance de entrar na residência. E a gente tem análise de currículo que vale 12 pontos. Também aconselho pegar o edital, dar uma olhada no que conta para análise de currículo, tá certo? E não fiquem muito pensativos nessa parte de análise de currículo, porque quando eu fiz a residência também, o que eu pensei, né? Que tem a fase de análise de currículo, eu falei, olha, eu preciso me dar muito bem na prova objetiva, porque eu posso garantir meu ponto na prova objetiva, porque a análise de currículo, a avaliação de currículo, vocês já têm quantos pontos vocês vão fazer. E acho que daqui pra frente, né, nesse 1 mês que tem aí para você estudar, não dá tempo de você conseguir nada mais para avaliação de currículo, só juntar mesmo os certificados. Mas então, a sua prova objetiva é que vai fazer diferencial se você realmente não tem uma avaliação de currículo tão para conseguir esses 12 pontos, tá certo? A prova objetiva, segundo o edital, o edital fala que vai abordar, né, as exigências da terminalidade do curso de graduação. O que significa isso? Que vai abordar as últimas matérias que você fez no seu curso de graduação. E a gente não tem um conteúdo descrito de cada coisinha não, que vai cair na prova. Um diferencial da prova, gente, e não só do DF, mas em outras residências, é que eles juntam a prova, juntam todas as especialidades em uma prova só. Ou seja, sua prova de fisioterapia intensiva vai ser igual a sua prova de saúde da família, saúde da criança, enfim. E todas as provas são iguais, né? É chato isso, né? Porque às vezes você vai fazer terapia intensiva, mas você precisa saber de saúde da criança para fazer a sua prova, tá? Isso acontece em algumas provas de residência. Inclusive, quando eu fiz a prova, eu fiz a prova em Belo Horizonte, né? Eu não fiz a da Secretaria de Saúde, eu só fiz só da UNB. Eu achava que seriam provas diferentes, então eu me inscrevi, tinham 2 especialidades, que era saúde do idoso e cardiologia. Eu fiz cardiologia.
cardiovascular, fisioterapia cardiovascular, e eu achei que seria só fisioterapia cardiovascular, só estudei a parte de fisioterapia cardiovascular. Quando eu fui olhar a minha prova, tinha também, era uma prova só, tinha lá a questão de saúde do idoso, e aí eu lembro que na época eu fiquei procurando a divisão, eu falei, não gente, tem que ser diferente, tem que ter a divisão aqui, né? Mas não, era uma prova só, com todo o assunto. Como saúde do idoso também não é tão pesado, acabou que eu fiz as questões, enfim. Mas saibam que a prova é uma prova única que vão ter todos os assuntos, tá? Quando ele descreve assim essa prova objetiva. Entendem? E as questões são tipo julgativa. Você vai julgar se o item está certo ou errado. Não é questão de múltipla escolha. Eu, particularmente, gosto de prova de questão de múltipla escolha. Eu acho mais fácil do que julgar os itens. Mas essa prova é uma prova de julgar os itens ou você coloca certo ou errado. Você tem 50% de chance de acertar cada alternativa. E aí, eu coloquei aqui para vocês quais são então as abordagens que podem cair na sua prova, tendo em vista o seu curso de fisioterapia. A gente precisa entender a fisiologia musculoesquelética, a biomecânica, a ortopedia, a fisioterapia neurofuncional, né? Entendendo que cada área a gente precisa da base da área. Se vocês lembram do curso de fisioterapia, óbvio, né, que vocês lembram do curso de fisioterapia, mas nosso curso a gente tem as matérias bases no começo, depois as matérias aplicativas no final, né, que o que vai cair são as matérias aplicativas do final do curso. Só que você precisa da base do começo para responder as questões, tá? E eu coloquei assim todas as abordagens de fisioterapia que podem estar na sua prova. Mas, para a gente não se assustar, dividi aqui a nossa jornada em aulas que vão conter todos os assuntos, em 8 aulas, que vão conter todos os assuntos que vão estar na tua prova, tá? Lembrando que também, na última prova do IADES, caiu legislação da fisioterapia, que foi um conteúdo que não tinha caído nas provas anteriores. Então, vamos falar de traumato-ortopedia, que a gente vai começar a falar hoje de traumato-ortopedia, de fisioterapia cardiovascular, de terapia intensiva, e aí eu coloquei o que você precisa saber dentro dessas matérias aí, para entender o conteúdo, a neurofuncional, saúde do idoso, da criança, da mulher e a legislação, tá? Então, são 8 aulas na nossa jornada, em que a gente vai estar discutindo todos os assuntos, respondendo questão de acordo com a estratégia que eu vou passar para vocês, tá certo? Vamos começar a nossa primeira aula de fisioterapia aplicada a traumato-ortopedia, tendo em vista que vocês não têm muito tempo para estudar, você tem um mês e pouquinho, e 15 dias mais ou menos, né? Porque a prova é dia 17, então vocês têm esse um mês e um pouquinho para conhecer os assuntos e estudar para a sua prova, né? Uma coisa que muita gente fala, e vocês acham que quem já fez prova de concurso fala muito resolve questão. Resolver questão é importante? É muito importante, só que você precisa saber o assunto para resolver as questões, tá? Precisa entender os assuntos, entender a sua prova, ter uma estratégia de questão de prova para conseguir alcançar o seu objetivo. Vamos falar um pouquinho da fisioterapia aplicada em traumato-ortopedia, vamos começar, tá bom? Quando você fala fisioterapia baseada em traumato-ortopedia, a gente tem algumas alterações mais comuns que caem muito em prova e que tá também no nosso dia a dia, que são as fraturas, as tendinites, os entorses, as luxações, as artroses, contraturas, distensões e pré e pós-operatório. Então essas são as alterações mais comuns da traumato-ortopedia e que podem estar na tua prova. Lembrando, eu falei para vocês no começo que a prova de residência ela é diferente de uma prova de concurso. Entendam principalmente que a prova de vocês é de julgamento de certo ou errado, então vocês precisam saber alguns conceitos que vão te ajudar muito na hora da prova. Por exemplo, o que é um entorse? Quando eu falo de entorse, eu falo de uma lesão ligamentar na articulação, né? Onde tem um estiramento desse ligamento além da amplitude normal. Quando eu falo de luxação, eu tenho que lembrar da extremidade de um osso, que eu tenho uma lesão na extremidade de um osso. Não vou lembrar mais de ligamento, vou lembrar de extremidade do osso, que ela foi deslocada do seu lugar, tá certo?
podendo afetar vasos sanguíneos, nervos e cápsulas articulares. E quando eu faço de distensão, eu falo de fibra e feixe muscular, tá bom? Então, entorse vai estar associado a ligamento, luxação, a deslocamento de extremidade de um osso e distensão a fibra muscular. Nossa, mas isso é muito bobo, eu já sabia disso. Não. Gente, eu entendo vocês, mas aqui é só para vocês relembrarem. Quando a gente tem isso na cabeça, vocês tenham certeza, vai ajudar muito na hora da prova, tá? Essa é a base, mas uma base essencial para resolver as questões. E quando eu falo de lesões musculares, eu tenho as contusões. Na contusão, a contusão é resultado de um golpe, onde eu não tenho nenhuma alteração de continuidade da pele, ou seja, eu não tenho nenhuma lesão na pele, mas eu tenho vasos lesionados, vasos sanguíneos que podem ter sido lesionados e por isso eu tenho aquela equimose ali debaixo da minha contusão, que é diferente de uma distensão muscular. A distensão muscular é uma lesão aguda no músculo, né? Na junção músculo-tendínea, então essa lesão ela vai estar lá na junção músculo-tendínea, não no músculo em si, né? Na fase o tendão, né? O que fixa o músculo no osso. A distensão é justamente nessa parte músculo-tendínea por conta de uma contração brusca ou excessiva. A gente tem estágio dessa distensão, pode ser leve, moderada, grave. Coloquei também aqui para vocês entenderem. Quando eu tenho uma distensão leve, eu tenho uma perda mínima de força, de restrição de movimento, eu tenho ruptura de apenas algumas fibras, eu não tenho incapacidade funcional. Já quando eu tenho distensão moderada, eu tenho um certo grau de ruptura dessa junção músculo-tendínea, um edema mais significativo, né? No exame clínico pode não mostrar uma ruptura completa, eu tenho dor de moderada a grave. Quando eu tenho uma distensão mais grave, grau 3, eu vou ter uma ruptura completa, com dor, perda de funcionalidade. E por que eu tenho que entender isso? Como é que vai cair na tua prova, gente? Na sua prova eu vou ter um caso de seu José teve uma distensão, grau 2, com isso, devido a isso. E eu tenho que lembrar o que acontece na distensão grau 2, né? Como fisioterapeuta. Por isso que eu tô colocando esses termos aqui pra vocês, tá certo? Lesões de tendões e ligamentos. A gente tem algumas lesões de tendões e ligamentos, a tendinite, que é uma inflamação no tendão, a tendinose, que é uma alteração degenerativa crônica no tendão, acompanhada de dor e espessamento do tendão, e a paratendinite, que eu tenho um distúrbio inflamatório na região que circunda o tendão. E aí, quando eu tenho essa lesão nessa região que circunda o tendão, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a compressão desse tendão e ter dor também, né? E também eu tenho as classificações dessas lesões de tendões e ligamentos, como grau 1, que é leve, né? Que é uma perda mínima. Lembrando que na tua prova não vai falar que grau 1 é leve, não. Vai só falar grau 1. Grau 1, grau 2 e grau 3. Óbvio, né? Que a gente já entende que o grau 3 é o mais grave e o grau 1 é o mais leve. Só que é importante eu saber o que é que vou ter nesse grau 1. Pode estar destrinchando isso também na minha prova, tá bom? Mas o mais importante, que eu acho que é o fechamento dessa aula, o mais importante assim que você pode entender e pegar para você. Como é que vai cair isso na sua prova e qual a estratégia de resolução de questão do tipo de questão que vai cair na tua prova. Lembrar, gente, uma coisa. Como eu falei para vocês, é a primeira vez que a OCP vai fazer a prova, essa prova, tá certo? Antes era o IADES, então quando eu for estudar, eu vou pegar, obviamente, as questões do IADES, mas eu preciso entender como é que a Blanca, eu acho que a OCP, né, cobra, para eu poder me preparar, tá certo? E eu preciso resolver questões, entender que uma questão de múltipla escolha é diferente de uma questão de julgamento de certo ou errado, né? A estratégia de resolução. Então, não adianta eu pegar todas as questões, todas as provas da OCP que não são de certo e errado, que são de múltipla escolha, e começar a resolver e, eu vou me dar bem na prova. Não adianta. Eu preciso pegar a questão de certo e errado, do IADES, que já caiu, o CESP também,
são questões de certo ou errado, questões muito boas para eu poder resolver e saber que a minha prova vai ser diferente daquele tipo de questão que eu tô fazendo ali, que a banca também vai ser uma banca, entender que a banca gosta de cobrar tal assunto em detrimento de outro, que o IADES cobrava e que agora não vai cobrar mais porque é uma outra banca. Então eu preciso saber disso e na nossa jornada, vocês vão sair sabendo disso e resolver questões com esse entendimento, tá certo? Na prova, como eu falei, essa questão que a gente vai fazer é do IADES, foi da residência de 2021 e fala o quê? O processo que envolve a tendinopatia é compreendido como uma resposta de cicatrização mal sucedida, caracterizada por uma combinação de degeneração das células do tendão, ruptura de fibras de colágeno e proliferação irregular de tenócitos, resultando em uma matriz extracelular pobre em colágeno. E ele bota o caso clínico, como eu falei para vocês, que é: tendo em vista as informações do texto, um paciente corredor de 35 anos de idade que apresenta dor persistente na região dos tornozelos, dor persistente na região dos tornozelos. Ele relata diminuição da capacidade física, levando a uma redução importante dos percursos de treino dos 10 km, passou a correr para 2 km, além da presença de rigidez matital frequente. Então, antes ele corria 10, agora ele corre 2. O exame de ressonância magnética foi realizado e observou o espessamento do tendão do calcâneo. Mediante o exame de imagem e avaliação clínica realizada, o paciente foi diagnosticado como tendinopatia da região medial do tendão do calcâneo. E aí, a questão, com base nesse caso clínico e no texto, nos seus conhecimentos, julgo eu e tem a seguir. A sua prova vai estar desse jeito. Então, vamos lá. Como é que vai cair na sua prova? Você vai julgar aquele item, se ele é certo ou errado, e qual é a estratégia que eu falo para vocês responderem questões de certo ou errado. Gente, eu vou agir como se fosse um juiz daquela questão. Eu vou julgar cada frase, cada tópico, por isso que eu tenho que entender os termos bases para poder julgar o item por completo. Eu não vou ter uma leitura geral do item. Eu vou ler parte por parte do item, cada frase que o item está me falando, cada afirmação que o item está me falando, e eu vou julgar. Não leiam o item da questão como se ele já fosse correto, não. Tentem achar o erro do item da questão. Sempre tentem achar o erro do item da questão. Se não tiver erro, tá certo. Se tiver, obviamente tá errado, tá certo? Então, muitas vezes a gente lê um item já achando que ele tá certo. Então, tá certo, tá certo. Não, sempre vão achando, tentando encontrar o erro do item da questão, tá certo? Por exemplo, a primeira fase desse item é: um dos principais objetivos do tratamento da tendinopatia é melhorar a capacidade de armazenamento de energia do tendão, que é Energy Storage Capacity. Essa é a primeira fase. A primeira frase ele está falando que o objetivo do tratamento da tendinopatia é justamente melhorar a energia de armazenamento do tendão. Tá certo o item? Vocês julgam como certo essa frase aí? Tem algum erro nesta frase? Para mim não tem nenhum erro, então vamos continuar lendo. Isso significa que a capacidade do tendão e do músculo de trabalhar de forma associada, agindo como uma mola no armazenamento, na liberação de energia. Então, a segunda frase, ele me fala que o tendão, ele age como uma mola, armazenando energia para o músculo trabalhar. Esse é a função do tendão no músculo. Vocês, como traumato-ortopedistas aí, entendem isso? Sim, gente. Eu já vou responder aqui, mas assim, vocês vão saber, vocês já têm esse conhecimento prévio, que o tendão justamente age com esse objetivo aí de armazenar energia para o músculo. Então, a segunda frase está certa também, a primeira frase está certa também. Vamos ver se a terceira frase tem algum erro. Esses objetivos são cobertos por meio da realização de exercícios fundamentados em pliometria, que devem ser executados logo no início do processo de reabilitação. Então, ele falou que o tratamento, no final de tudo,
da tendinopatia é melhorar o armazenamento de energia do tendão, que esse é o objetivo do tendão. O objetivo do tendão é justamente armazenar energia, que tá certo, mas o objetivo da reabilitação, eu começo já com exercícios pliométricos, que vamos relembrar o que é exercício pliométrico. Exercícios pliométricos são aqueles exercícios de alta intensidade, onde eu procuro a contração, a força máxima do músculo, e ele falou que esse exercício é logo no início da reabilitação. Tá certo essa terceira frase? Não está certo. Por que não está certo? Porque eu não posso colocar exercícios pliométricos de alta intensidade logo no início da reabilitação, onde o meu tendão ainda não tem essa capacidade de receber toda essa carga muscular, essa força muscular máxima. Leiam a questão tentando achar o erro da questão. Não leiam a questão achando que ela já está certa. Vejam, sempre achem o erro da questão. Achou o erro da questão? Vocês circulam com a caneta que vocês estão fazendo a prova, né? Para você falar, olha, essa alternativa ela tá errada. Por quê? Porque ele falou que pliometria aqui, ó, eu começo logo no início da reabilitação. Então, essa questão tá errada. Eu vou botar com um E de errado, tá certo? Entenderam, gente, como é que faz? Parece fácil. Ah, Mary, você já sabia, eu faço desse jeito. Mas tentem fazer isso de forma mais estratégica, que vocês vão ver o diferencial que vai ter na prova de vocês, né? Sabe aquela pessoa que é bem julgadora, assim, que você chega no lugar, ela te olha dos pés à cabeça, você já acha o erro dela ali? É aquilo que vocês precisam fazer na prova. É isso que vocês precisam fazer na prova. Ou então aquele jogo de 7 erros, vocês precisam encontrar o erro da questão. Sempre encontre o erro da questão. Sempre julgue a questão como se ela tivesse errada. Mas, nossa, deixa eu ver aqui se tem um erro. Por quê? Porque é muito mais fácil. Todo mundo vai acabar lendo a alternativa como se ela tivesse certa e não vão encontrar o erro e vou botar um certão lá e, enfim, a maioria das pessoas vão fazer isso, tá? E leiam cada item, cada frase, o que a questão está dizendo. Entendam o que é a questão de vocês. Vão ter 120 itens que vocês vão ter que julgar. 120 itens que vocês vão ter que ler cada frase, cada afirmação e cada negação que vai estar lá naquele item, tá bom? É desse jeito. A gente vai, durante a jornada, a gente vai treinar muito mais essa modo de resolução de prova para encontrar o erro da questão e, enfim, julgar se ela tá certa ou errada. Bom, gente, as próximas aulas, né, a gente vai falar de membro superior, de membro inferior, de coluna, de fratura, ainda continuando na traumato-ortopedia. Então, a gente vai destrinchar, então, cada ponto do corpo com as principais afecções que podem cair aí na sua prova durante essa jornada, tá certo? Aqui são as referências e, por fim, eu convido a vocês para entrarem comigo nessa jornada de aprovação. A gente já vai subir as aulas, né, que vão compor essa jornada. Vamos tentar abordar o máximo de conteúdos possíveis. Vamos tentar fazer com que vocês treinem muito essa estratégia de resolução de prova. A gente vai ser um diferencial aí de estudo nessa prova de residência de fisioterapia do SES-DF. E eu conto com vocês todos para participarem dessa jornada. Vou deixar o link aqui para vocês entrarem. O que é que você vai ter, na verdade, na nossa jornada, né? Vai ter uma visão geral de toda a matéria, vai ter o resumo das matérias, todos os nossos slides vão estar em PDF, vão ter questões que vocês vão estar resolvendo e vai ter um grupo exclusivo no Telegram só para o pessoal que fizer a inscrição na nossa jornada. E de bônus eu vou dar para vocês um e-book de fisioterapia exclusivo também, feito para prova de concurso, não é para prova da residência. Vai estar lá todos os assuntos e tal, mas é mais preparado para prova de concurso. Vai te ajudar na prova da residência? Vai te ajudar, mas é para prova de concurso. Lembrando que o edital da Secretaria de Saúde já foi aprovado, a qualquer momento sai o edital aí e você já sai aí com seu e-book de fisioterapia para a prova da Secretaria de Saúde e para as outras provas de concurso. E eu conto com vocês para participar dessa jornada.
Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Vamos continuar com traumatortopedia. Vamos falar depois de saúde cardiovascular, de terapia intensiva, que é a minha área que eu vou estar mais confortável para falar para vocês. E também fisioterapia da criança, né? Tendo em vista que agora eu estou na UTI neonatal. Saúde do idoso, legislação de fisioterapia. Mas a gente vai falar também, não vamos deixar nada para trás, tá bom, gente? Vamos tentar abordar todos os conteúdos para que você possa pontuar o máximo de questões possíveis nessa residência da Secretaria de Saúde e que vocês, enfim, sejam aprovados, tá bom? Vocês precisam, nessa um mês, de um curso que te dê foco, de um curso que esteja com você durante todo o tempo, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai estar com vocês durante todo o tempo. Esse grupo do Telegram a gente vai estar mandando questões, a gente vai estar mandando lembretes, a gente vai estar mandando os assuntos de forma de lembretes para vocês chegarem na hora da prova e conseguirem alcançar o seu objetivo de passar na prova de residência, tá bom? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, o nosso primeiro bate-papo aí dessa jornada. Como eu falei, conto com vocês para continuar essa jornada, tá bom? A gente vai subir todas as aulas e vai acompanhar vocês durante toda essa jornada. Eu espero que vocês estejam comigo. O meu objetivo é fazer com que vocês vão fazer a prova, que todos vocês vão fazer a prova. Meu objetivo é fazer com que vocês vão para a prova preparados, né, confiantes de que a aprovação é possível e que a aprovação é sua principalmente, tá bom? Então, não perca tempo. Cliquem no link que vai estar disponível aqui, faça a sua inscrição da jornada. Automaticamente você vai entrar no nosso grupo do Telegram, tá certo? E é isso, galera. Muito obrigada por dispor desse tempo para poder ouvir sobre mim, sobre a residência, sobre essa jornada. E a próxima aula a gente vai falar de membro superior. Não percam, a gente já vai direto para o membro superior. Essa aula foi uma aula inaugural, então eu precisava falar do curso, precisava falar da residência, mas as próximas aulas serão papo, tá certo? E vão ter questões também para vocês resolverem em todas as aulas, tá bom?